Meditações na carta de Tiago, introdução. Há algum tempo atrás, eu plantei um pé de cajamanga anão no gramado da minha casa. Eu apenas plantei e deixei a muda lá no gramado, quietinha. Qual foi minha surpresa quando, cerca de 4 meses depois, ele começou a produzir cachos de flores que se transformavam em pequenos frutos. A árvore tinha pouco mais de 1 metro de altura e a cada semana aparecia um novo cacho de flores que se transformavam em frutos. Um dia, meu esposo decidiu contar quantos frutos havia em um cacho e eram 24 frutos e a pequena árvore não parava de frutificar. Contamos cerca de 2 dezenas de cachos de frutos lindos e saborosos para quem gosta da acidez dessa fruta. Meu pé de cajamanga é uma árvore pequena, mas que se destaca no meio jardim. Ela atrai a atenção de todos, pois tem vida, brilho, viço, vigor e, acima de tudo, muitos frutos. Esse processo espetacular de frutificação espontânea e abundante aconteceu apenas porque se tratava de uma boa muda que recebeu sol, água e nutrientes adequados. Só isso, nada mais. Meu pequeno pé de cajamanga me fez meditar na nossa vida interior. Todos aqueles que creram na obra de Cristo na cruz e o receberam como Senhor de suas vidas foram feitos filhos de Deus. Seu espírito recebeu vida, mas essa vida é tímida dentro de nós, pois trata-se de uma nova natureza que recebemos. Ela precisa ser nutrida para crescer e se manifestar dando frutos. Se quisermos experimentar a vida abundante que Jesus tem para nós, precisamos entender o caminho que devemos percorrer para tal. O texto de Romanos 12 e o versículo 2 nos diz: "Não sejam conformados com este mundo, mas transforme-se pela renovação do seu modo de pensar, para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Ou seja, se quisermos experimentar a vontade de Deus em nossas vidas e a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável, devemos cooperar com Deus, nos transformando. E como nós nos transformamos? Mudando a nossa maneira de pensar, aprendendo a alinhar os nossos pensamentos e conceitos com os pensamentos de Deus, expressos em suas palavras. Não há outro caminho, porque tantos cristãos vivem vidas sem experimentar esse lugar maravilhoso da vontade de Deus, porque não cooperam com Deus nesse processo. A religião tem trazido imensos prejuízos à vida das pessoas ao longo dos séculos. A maioria das pessoas se contenta com a satisfação interior de frequentar reuniões religiosas, fazem parte de um grupo de pessoas cristãs e terem um bom comportamento. Mas o que Jesus disse é: importa nascer de novo. Não importa quão correto seja o comportamento de uma pessoa se não nasceu de novo. Não tem vida espiritual. As igrejas estão repletas de pessoas com conversão psicológicas, ainda mais hoje na era da multiplicação e da corrida desenfreada pelo crescimento das igrejas. Se quisermos experimentar a vida abundante que Jesus nos prometeu, a primeira pergunta que temos que nos fazer honestamente é: eu nasci de novo? Eu vivi de fato um momento em que tive consciência da completa necessidade que eu tenho de um Salvador? Caso você não tenha uma resposta pronta e certa de que sim, eu experimentei o novo nascimento em Cristo Jesus, minha sugestão é que você, para essa leitura, pegue uma Bíblia e leia João, capítulo 3 e o versículo 1 ao 17, que relata o encontro de Jesus com Nicodemos. Depois leia João, capítulo 1, o versículo 12 e 13. E 1 Pedro, capítulo 1, 23. Efésios, capítulo 2, do 4 ao 5. E o Colossenses, capítulo 3, versículo 9 ao 11. Estas são algumas passagens muito importantes. As igrejas hoje têm inúmeros programas de discipulados e dispensam um esforço enorme para tentar afirmar as pessoas na vida da igreja. Mas o problema é que tentam mudar pessoas que não nasceram de novo, mas tiveram uma experiência emocional com Deus. A Bíblia é categórica em dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João, capítulo 3, versículo 6. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 14, importa nascer de novo. Para aqueles que nasceram de novo, eles receberam dentro de si o Espírito Santo de Deus. Agora devem cultivar sua vida interior para serem transformados.
A maneira como o nosso corpo natural funciona é uma analogia de como a vida espiritual funciona e como o meu pé de cajamanga funciona. Para seu corpo ser saudável, ele precisa receber alimento saudável cotidianamente. A questão é que a maioria dos filhos de Deus não se alimenta cotidianamente do Senhor, mas de qualquer outra geração. Hoje vivemos uma vida agitada, cheia de atividades e informações e acabamos nos transformando em pés de cajamanga raquítico, seco, sem fruto, sem viço, sem brilhos e fracos. Não pretendo aqui começar um discurso de que você tem que fazer devocional todos os dias, não. Quero tratar de uma questão de vida ou de morte. É disto que estou falando. O mundo vai se tornar cada dia mais um lugar de incertezas, de inverdades e insegurança. Se formos árvores raquíticas, vamos sucumbir às crises. Alimento espiritual não é uma opção, é uma necessidade fundamental para a vida. Religião, frequentar reuniões, pertencer a um grupo religioso não muda ninguém. Só cresce quem se alimenta diariamente de Deus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá, disse Jesus. Jesus deu a vida ao nosso espírito e Ele quer que nos dá vida em abundância, mas de Deus somos cooperadores. O chamado de Deus para todos os filhos neste tempo é para decidirmos priorizar nosso alimento diário, comer e beber diariamente de Deus e de sua palavra. Só assim vamos crescer e resistir às intempéries da vida, que nos sobrevirão a cada dia, mas neste mundo decaído e que tem se tornado insano. Este estudo da Epístola de Tiago tem por objetivo ser um instrumento para ajudar filhos de Deus a desenvolver a disciplina e a estar a sós com Deus e sua palavra. Não se trata de um livro para ser lido simplesmente. Ele foi escrito em forma de meditações diárias para que você leia e medite, cada dia numa porção. A meditação na palavra de Deus é um dos alimentos mais importantes para o nosso espírito, porque é pela meditação que nós interiorizamos a palavra. Meditar é diferente de ler. Meditar é ler de novo, orar sobre o que leu, buscando que o Espírito Santo quer acrescentar à sua vida diante das palavras que foram lidas. Ler, meditar, orar, se aquietar, calar-se diante de Deus para procurar ouvir o que o Espírito Santo está falando a você pessoalmente e se dispor a obedecer. No entanto, não basta decidir que queremos separar uns minutos para nos alimentarmos de Deus e de sua palavra. Você já tentou dar comida para uma criança que já se encheu de besteiras? Não tem como. Ela simplesmente vai rejeitar a comida. Você precisa decidir filtrar um pouco mais o alimento que você tem deixado entrar pelos seus olhos e ouvidos, pois o excesso de informações hoje nos deixa cheio de congestionamentos, agitados. É tempo, meu irmão e minha irmã, de desacelerarmos, de nos desligarmos um pouco das informações e entretenimentos virtuais. É tempo de exercitarmos um pouco mais de quietude, de silêncio, para podermos assim ter espaço no nosso interior, para nos alimentarmos de Deus e de sua palavra. Vale a pena tomar essa decisão. Por favor, não avance para a leitura deste livro sem refletir nestas palavras.